para o segundo debate da série, nós abordaremos um tema que eu tenho certeza que todos nós estamos em profundidade discutindo, que é a reorganização das instituições de saúde e o enfrentamento das sequelas da Covid-19. Para discutir esse tema tão importante para os nossos hospitais, nós temos hoje um grupo de especialistas de altíssima qualidade e relevância pelo seu conhecimento técnico e também pelas instituições que representam. Então, nós temos aqui junto com a gente a Milene Silva Ferreira, que é gerente médica de reabilitação do Hospital Israelita Albert Einstein. Seja muito bem-vinda, Milene. O Felipe Salvador, diretor médico da rede Mater Dei. Felipe, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado, Tório. E o Antônio da Silva Bastos Neto, diretor executivo médico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Seja bem-vindo também, Antônio. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Os organizadores da jornada me pediram, da ANAP, para deixar um recado bem importante para vocês que estão nos assistindo. O certificado de participação para essa jornada sobre melhores práticas será emitido somente após o último debate, no dia 27 de setembro. O certificado será concedido apenas para quem participou de todos os debates. Portanto, programe-se para as próximas semanas, todas as terças-feiras, das 10 às 11h30, compromisso obrigatório com o ANAP ao vivo 2022. O tema de hoje, ele é, sem dúvida, não é um tema estratégico, né? Eu acho que é um tema que ele se misturou com as nossas vidas, tanto profissionais como pessoais, né? Nós enfrentamos uma pandemia onde o mundo inteiro foi para o home office e nós fomos para o front office, para a batalha, sem saber muito bem quais seriam as medidas no primeiro momento, tanto de proteção a trabalhadores, quanto também as próprias medidas terapêuticas no combate a uma nova doença. Os profissionais de saúde nunca tiveram tantos óbitos relacionados a uma doença. Nós trabalhamos no ambiente de saúde e a Covid-19, indiscutivelmente, foi a doença que mais levou a óbito profissionais de saúde no mundo inteiro. E eu tenho repetido que, além do receio, né, dos profissionais, do seu cuidado, o risco de contrair a Covid, o risco de ir para a UTI, o risco de ir para um respirador, ou até de ir a óbito, nós, profissionais de saúde, tivemos um outro receio, ou melhor, um outro medo, que era de chegar em casa e contaminar os nossos familiares. Então, a gente viveu um negócio que nós vamos ter história para contar para o resto da vida, e a gente não ainda tem a dimensão do quanto que emocionalmente, fisicamente, todos os profissionais de saúde estão impactados com tudo que passou. Além disso, nós temos uma questão. Lembrem, e para mim ela é muito importante, porque eu entrei no HCOR em janeiro de 20 e entrei na pandemia em fevereiro de 20. Então, durante toda a minha trajetória de 2 anos e 9 meses no HCOR, eu estou trabalhando num ambiente pandêmico. E aí nós, lá em janeiro de 20, as notícias da Itália, dos Estados Unidos, aquelas cenas dramáticas, e nós aqui esperando para saber o que ia acontecer, né? Em março, nós tivemos os primeiros pacientes aqui no HCOR, e certamente nos hospitais privados aqui de São Paulo, em março de 20, e aí desapareceu todos os outros doentes, e o hospital virou um centro de atendimento à Covid, porque as pessoas tinham medo de irem aos hospitais, né? E além do enfrentamento da pandemia, certamente o ano de 20 ficará para a história como um dos piores anos de desempenho de todos os nossos hospitais, porque a receita desapareceu, pacientes seletivos, pacientes de outros procedimentos de endoscopia, vias aéreas, então desapareceu, as pessoas pararam de ir nos consultórios, todo mundo ficou em casa, e aí nós vivemos o ano de 2020 assim. Quando chegou 2021, nós, iniciando o ano, né, nós tivemos aquela esperança lá no início do ano, no brinde do ano novo, nós enfrentamos a pandemia, agora vamos para um período novo de retomada. Nós tivemos a variante P1, que foi a variante que mais matou, que mais teve óbitos e que foi, sem dúvida, o maior desafio para todas as nossas organizações. Praticamente todas elas chegaram no limite da sua capacidade de atendimento.
Durante alguns meses, os pacientes do Brasil que queriam vir para São Paulo não tinham vagas nos nossos hospitais. Você podia ter todo o dinheiro do mundo, que você não ia ter vaga nos principais hospitais aqui de São Paulo. E a gente viveu os períodos mais difíceis. Quando chega 2022, no ano que nós estamos, nós também acordamos lá no brinde do início do ano, depois da P1, não, mais nada pode impactar as nossas estruturas. Aí, sei lá quem, né, inventou a Ômicron. E a Ômicron todo mundo pegou. Né? O nível de afastamento dos nossos profissionais, é interessante lembrar que até a P1 existia a figura do contactante, né? Quando um familiar nosso tinha Covid, nós ficávamos em casa porque nós éramos contactantes. Com a Ômicron, todo mundo teve Covid, não tinha mais contactante. Né? Você não estava nem testando mais determinadas categorias de profissionais ou de pessoas da população. E agora nós estamos todos planejando o ano de 2023. Né? Com um volume de pacientes de Covid muito baixo. Nós aqui no HCOR estamos há 4 semanas sem nenhum profissional do HCOR testar Covid positivo. Né? O volume de pacientes de Covid, nós temos 2 pacientes, só que o hospital está super lotado. E tem uma outra reflexão importante, durante esses períodos todos, nós fizemos o que antes o hospital era organizado, unidade tal atendia o paciente cardiológico, a outra era o cirúrgico ortopédico. Com a Covid, nós misturamos tudo. E é muito provável que os nossos protocolos de qualidade e segurança foram afetados, que nossos indicadores de infecção foram afetados. E não há dúvida nenhuma que os nossos indicadores de sustentabilidade foram afetados. E nesse ano agora, nós também estamos vivendo uma alta sinistralidade das operadoras de plano de saúde, que também está impactando em não repasse 100% da inflação para as nossas tabelas de preço. E os nossos custos estão variando pelo INPC, pela variação da alimentação. Então, nós estamos tendo aumento de custos sem um repasse de receita correspondente na mesma integralidade. E aí tem um problema, nós temos que elaborar o orçamento 2023. Não dá para comparar com 2022, porque 22 teve a Ômicron. Não dá para comparar com 2021, porque teve a P1. Não dá para comparar com 2020, que foi o início da Covid. E falar que nós vamos fazer orçamento de 23 olhando para 2019 é uma coisa que a gente nunca imaginou na vida da gente. É como se nós tivéssemos perdido a bússola de referência para o nosso planejamento. Né? Então, poder falar do tema reorganização das instituições de saúde, o enfrentamento das sequelas da Covid-19, olhando para o futuro, para as nossas organizações do ponto de vista assistencial, do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista dos projetos estratégicos para o futuro, é um tema extremamente relevante. E eu ainda incorporaria modelo de trabalho, né? O home office que nós aprendemos na pandemia. Nós aqui no hospital, nós reduzimos metade da nossa estrutura administrativa utilizando o home office. Com isso, ganhando espaços para o processo assistencial, processo médico assistencial. E como vai ficar a cultura das nossas empresas, as equipes, o modelo de liderança, com as pessoas trabalhando mais em home office. Então, nós temos muitas perguntas, muitos aprendizados, muitos desafios. Abordar esse tema com a visão de olhar para frente, ela é fundamental para que a gente possa ter o aprendizado e planejar as nossas organizações. E se questionar o que nós aprendemos, se nós estamos preparados para uma nova pandemia, né? Se efetivamente a saúde no Brasil aprendeu, né? Se nós estamos preocupados em trazer uma indústria nacional de insumos hospitalares forte, para não precisar vir um A380 da China com máscara cirúrgica. Quais são os aprendizados como sociedade, como organização, como profissionais e nós como seres humanos, que eu não tenho dúvida nenhuma que nós nos tornamos mais empáticos e quem fez o enfrentamento da linha de frente da Covid aprendeu a ter orgulho do seu concorrente, né? E a trabalhar de forma colaborativa no enfrentamento, né? Compartilhando protocolos, compartilhando práticas. Então, eu diria que nós vivemos uma transformação inimaginável. Se alguém dissesse que tudo isso ia acontecer, nós
ninguém ia acreditar que tudo isso podia acontecer. E nós estamos aqui hoje para poder debater esse tema. Então, os nossos painelistas, cada um deles terá 10 minutos para fazer a sua abordagem, e a partir daí nós faremos um debate. Já está aberto ali o chat para perguntas, é importante a interatividade de vocês, fiquem super à vontade para fazer as perguntas que vocês entenderem como adequado, e eu desde já vou passar a palavra para a Milene para iniciar a apresentação e a abordagem dela, e de novo agradecendo a Milene, ao Felipe e ao Antônio a dedicarem as suas agendas para a ANAP, para que a gente possa estar hoje aqui compartilhando as experiências de vocês, né? Diferente de outras áreas que a gente apresenta da palestra ou apresenta aqui, nós estamos falando do que nós vivemos, né? Do que nós aprendemos e do que nós estamos nos preparando para esse novo desafio. E é muito bacana poder compartilhar essas histórias com cada um de vocês. Milene, você. Bom dia, Fernando, Felipe, Antônio, todos que estão conosco. Um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando, de fato, experiência, né? Eu falo em nome dos serviços de reabilitação do Einstein, né? Vou contar um pouco da experiência dessa equipe. Eu não sei se é claro para todos, né? O serviço de reabilitação ele é composto por equipes multiprofissionais que vão de enfermeiros de reabilitação, médicos de reabilitação, físio, TO, fono, educadores físicos, nutricionistas, psicólogos, né? E o escopo de atuação da reabilitação vai desde prevenção, promoção de saúde, passa por cuidar de transição e deshospitalização, garantir continuidade pós-alta, a reabilitação propriamente dita, né, na recuperação de algumas incapacidades, e vai até o cuidado paliativo quando a gente oferece conforto, né? Então, acho importante falar um pouco desse escopo e dessa equipe inteira para fazer sentido tudo que a gente vai contar, né? Como você, Fernando, eu assumi a gerência dos serviços de reabilitação no primeiro dia da pandemia aqui no Brasil. Também tenho isso no meu currículo aí de iniciar minha carreira em gestão durante a pandemia. Eu acho que o que marcou, né, principalmente foi a necessidade de tomada de decisão rápida, né? A gente nunca teve que tomar decisões tão rápidas e várias ao mesmo tempo no mesmo dia, né? Quando nos deparamos com a pandemia, a reabilitação ficou com um primeiro dilema, né? Fecha os serviços, né? As portas, mantenho aberta. Em tese, é uma área eletiva. Será que os pacientes vão vir, né? Naturalmente, os pacientes sumiram e a gente teve que tomar uma decisão. A decisão foi manter pelo menos uma porta aberta. Então, nós fechamos algumas das nossas unidades de reabilitação, mas mantivemos uma porta aberta, diferente de alguns serviços que a gente acompanhou, e a gente achou que isso foi fundamental, né? Primeiro, a gente estava com foco naquela situação de, por exemplo, pós-operatório, situações que não poderiam ficar sem reabilitação, mas também já com a visão das incapacidades dessa doença que a gente desconhecia, mas que muito provavelmente se comportaria como todas as outras que levam o paciente a uma hospitalização prolongada e uma situação crítica em UTI, né? Então, a gente tomou a primeira decisão, que foi manter pelo menos uma porta aberta lá no início, né? E rapidamente fortalecemos a nossa telereabilitação, que era uma iniciativa que a gente já tinha desde 2016, mas muito tímida. Corremos para fortalecê-la e foi mais fácil, talvez, por já termos profissionais e estrutura treinados nesse contexto. Fortalecemos o nosso atendimento domiciliar, que era uma novidade, a gente não tinha até então atendimentos de reabilitação domiciliar. Construindo critérios muito bem estabelecidos, né? Garantindo coerência ao oferecer cada um desses níveis de serviços, né? Então, a gente precisou estratificar os pacientes de uma forma muito clara para saber quem é que só precisava de um monitoramento
produzimos uma quantidade grande de materiais educacionais, para que alguns pacientes conseguissem dar continuidade ao seu tratamento sem o profissional, até porque uma parte da nossa equipe teve que ser direcionada para a linha de frente, né? Então, conteúdos educativos, parte do cuidado em tele, parte do cuidado em domiciliar e parte do cuidado em uma das unidades que se manteve aberta, né? Então, acho que esse aprendizado em relação à estratificação, critérios, isso se manteve, né, como aprendizado, garantindo cada vez mais coerência no que a gente oferece de cuidado, né? Uma outra decisão que a gente teve foi da reabertura. Nós ficamos um mês com a maior parte dos nossos serviços ambulatoriais de reabilitação fechados, mas voltamos rapidamente, um pouco mais rápido do que os colegas do mercado, né? E também focados no cuidado do que vinha de incapacidade relacionada à hospitalização por Covid, né? Então, rapidamente construímos protocolos estabelecidos com uma visão de outras doenças virais que levam o paciente à situação crítica, né? E fomos iniciando o acompanhamento e a reabilitação desses pacientes. Quando a gente reabriu os serviços de reabilitação, uma outra decisão a ser tomada também. Reabriríamos no mesmo modelo que já tínhamos antes ou não? A decisão foi separar por complexidade. Então, a gente já percebia que as pessoas, na sua maioria, queriam evitar o ambiente hospitalar. Então, a gente reabriu o nosso centro de reabilitação do Morumbi apenas para alta complexidade e construímos uma rede fora do ambiente hospitalar para média e baixa complexidade de reabilitação. Então, esse foi um outro passo, né? Abrimos a unidade Klabin, que a gente não tinha, mantivemos Perdizes, abrimos uma outra unidade próxima daqui do hospital, aqui no Morumbi, e que agora se transformou numa unidade nova perto ali do Jockey, enfim, todas voltadas para média e baixa complexidade, mantendo sua alta complexidade dentro do ambiente hospitalar. Então, essa foi um outro aprendizado, uma outra decisão que eu acho que vai fazer muito mais sentido para o modelo daqui para frente, né, de cuidado. Quando a gente reestruturou essa baixa e média complexidade fora do hospital, uma outra necessidade, com base no novo comportamento da população, foi visto, que foi aumentar o escopo para a promoção de saúde e medicina esportiva. A gente entendeu que a população com a pandemia criou uma atenção maior, uma busca maior pelo cuidado de saúde, né? Prevenção, que pode ser um legado positivo de tudo isso que a gente viveu, né? Então, fortalecemos aí essa história da promoção de saúde, medicina esportiva, e é algo que eu acho que veio para ficar também, né? Continuamos, obviamente, mesmo depois de passada ali a onda inicial, com os atendimentos de tele e de domicílio, e a gente chega hoje num modelo que também acho que veio para ficar, que é o modelo híbrido, né? Então, hoje, a gente conseguimos ganhar uma jornada fluida, onde o paciente muitas vezes sai do hospital com atendimento domiciliar, passa, às vezes, por uma tele e depois vem para o físico, ou muitas vezes, hoje a gente vê esse modelo, pessoas que estão no atendimento presencial, mas que para ganhar maior aderência, né? Porque a reabilitação, não sei se é claro para todos, é um tratamento que você às vezes precisa vir 2, 3, às vezes 5 vezes por semana, né? E isso nem sempre é tão simples, o deslocamento e etc. Então, alguns pacientes fazem 2 vezes por semana presencial, 2 vezes à distância, então isso aumentou a aderência, aumentou o engajamento e é algo que veio realmente para ficar, né? Acho que outro aprendizado, pela característica multissistêmica da doença, foi a multidisciplinaridade, né? E a necessidade de criar processos claros de reabilitação precoce e transição dentro dos hospitais. A gente nunca teve uma urgência tão grande de giro de leitos, né? E com processos
startando a avaliação do médico de reabilitação o mais rápido possível, cuidando dessa transição e garantindo a continuidade coerente, a gente conseguiu isso. E isso ficou como aprendizado, não mais tanto para a Covid, né? Porque hoje a gente tem um número muito pequeno, graças a Deus, dentro do ambiente hospitalar, mas para as outras doenças, AVC, ICC, TCE, enfim, todas as outras doenças que necessitam de um olhar precoce de reabilitação, transição e continuidade, né? Então, isso foi fortalecido, com certeza, dentro da nossa instituição, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo algo. E agora, né, finalizando aí o raciocínio, a gente se depara com a Covid longa, né, que é um outro cenário, é um outro aprendizado, então não mais chega para a gente aquele quadro de incapacidade grave, né, que chegava no início de hospitalizações prolongadas, mas chegando uma população jovem, em momento econômico, né, produtivo econômico forte, e com situações de fadiga, dor crônica, doença mental, cognitiva, né, alterações de memória, atenção, fora as complicações cardiovasculares, que não são incomuns. Levando essas pessoas, inclusive, a afastamento prolongado, e aí a gente, então, se encontra num outro cenário, onde as empresas estão precisando deste apoio e estão entendendo a necessidade de associar à atenção primária os serviços de reabilitação. Então, o casamento de atenção primária com reabilitação hoje fica mais claro do ponto de vista do valor para essa situação. A gente sabe que a literatura coloca que 1 em cada 10 pessoas que se infecta pelo vírus tem Covid longa. Hoje, nos Estados Unidos, nós já temos 1 milhão de pessoas fora do ambiente de trabalho por Covid longa. Então, isso é um cuidado que a gente vai precisar ter daqui para frente. Ainda se desconhece muito sobre as bases biológicas dessa Covid longa, então um olhar de futuro que a gente tem que ter é para entender melhor ciência, né, em cima disso, pesquisas em cima disso. Uma outra iniciativa que a gente está envolvido aqui, que me orgulho de dizer, é um estudo multicêntrico, onde a gente espera conseguir levar esses protocolos de reabilitação que foram criados para vários lugares do Brasil, né, dentro do Sistema Único de Saúde, porque a gente precisa preparar essas equipes para o atendimento da Covid longa e usar este aprendizado da Covid longa para as outras doenças com síndromes respiratórias agudas, ou, enfim, doenças que se comportam aí com necessidade de cuidados de reabilitação, né? Então, acho que é isso, a gente aprendeu muito, e o que a gente leva é a necessidade de explorar e cuidar da saúde mental dos nossos profissionais, fortalecer a necessidade de cuidado integrado e continuado, processos de reabilitação e transição muito bem estruturados, a gente precisa levar isso como legado, o cuidado híbrido, o cuidado com a saúde, né, promoção de saúde, e o fortalecimento, no fim das contas, do cuidado ambulatorial, né, tirando o paciente de dentro do hospital. Acho que é um pouquinho disso. Tem algumas coisas que eu só queria destacar, que eu acho super importante na sua fala, a importância da reabilitação nesse novo mundo, né? E que, de alguma forma, tem que também ser expressado numa importância nos modelos de remuneração das fontes pagadoras para o processo de reabilitação, né? Quando nós olhamos as tabelas de reabilitação, a gente não consegue acreditar como é tão mal remunerado esse tipo de serviço, e o que faz com que a continuidade do cuidado possa ser prejudicada pelo modelo de remuneração. Outro ponto super importante que você colocou e que eu tenho defendido muito é que 2 anos vendo na televisão a palavra morte, todos os momentos, o mindset da preocupação da saúde de cada um mudou. Então, um pouco do que nós estamos com os hospitais lotados agora não é só o não tratado durante a Covid. No meu ponto de vista, houve uma mudança de mindset da importância do autocuidado, e isso vai gerar uma onda
que eu tenho certeza, por alguns anos, nós vamos ter o tema saúde, promoção, cuidado, prevenção, como um tema estratégico na vida das pessoas, e isso vai impactar no sistema de saúde suplementar. Resta saber como pagar toda essa conta e ter equilíbrio financeiro de todo o processo, né? Então, acho super importante também a preocupação das empresas nesse momento, né? Para que elas olhem para não só dar para os seus trabalhadores um cartãozinho do plano de saúde para fazer o que ele quer, né? Que eu costumo dizer que não é plano de saúde, é um passaporte para a doença, né? Que as empresas teriam que, junto com as operadoras, junto com os prestadores, junto com os médicos, com os fisioterapeutas, criar programas de promoção, de gestão populacional, de atenção primária, para que a gente possa evitar que as pessoas efetivamente fiquem mais doentes do que estão. Mas muito obrigado, e o pessoal já deve estar se preparando para fazer perguntas para você. Eu passo agora para o Felipe Salvador, diretor médico da rede Mater Dei. Eu vejo que a gente tem algumas características em comum também entre as diversas entidades, né? Tanto o Torelli falou aí da entrada dele no HCOR logo na pandemia, né? Milene também. E o Mater Dei também não foi diferente, né? No início da pandemia, a gente estava num franco processo de expansão. Então, nós entramos aí na pandemia com 3 hospitais e hoje já somos quase 10 hospitais. Então, além de todo o desafio que existiu do próprio tratamento da doença em si, em como tratar o desafio do Covid, essas interações, a gente teve também que tratar com o desafio da instituição em franco crescimento. Então, até em tomadas de decisões de forma muito rápida, né, como a Milene trouxe, se a gente segue com o processo de expansão ou não, se a gente recua pelas dificuldades, mas acho que foi uma decisão sábia aí da rede em continuar com o processo e entendendo também que o processo de expansão ele traz outros benefícios aí e outras características que a gente pode também trazer em discussão nesse momento. Então, acho que um momento desse de crise, a gente precisa também refletir e ver quais oportunidades a gente conseguiu trazer e colocar em prática nas nossas instituições. Acho que a primeira delas, que acho que foi muito importante para a rede Mater Dei, a Milena até citou um pouco também, que é a interação com a comunidade, né? E aí, quando eu falo comunidade, é com os pacientes, com as operadoras, com os próprios concorrentes, né, ou parceiros, como o Torelli trouxe, corpo clínico. Eu acho que isso a gente, na rede Mater Dei, percebeu que a gente precisava agir de forma muito rápida. Então, nós também atuamos de forma muito proativa na educação dos pacientes. Então, foi feito todo um processo, inclusive no período inicial, né, naquela confusão se fica em casa ou não fica, quando procurar as instituições. Então, nós conseguimos trabalhar também para estar muito próximo dos nossos pacientes, e não só os pacientes que tinham Covid. Acho que um ponto fundamental aí do Mater Dei, a gente na época até fez uma campanha que alguns sintomas não podem esperar. Então, a gente sabe pela experiência na área da saúde que os cânceres continuam acontecendo, os infartos eles continuam acontecendo e essas pessoas não podem ficar sem assistência. Então, a gente precisou comunicar isso para os pacientes e mostrar que eles, dentro dos hospitais, dentro das características que os nossos hospitais possuem, eles tinham opções diferentes para o tratamento de determinada doença. Então, os pacientes de Covid foram colocados num fluxo diferenciado, os pacientes depois com doenças respiratórias foram colocados num fluxo diferenciado dos outros pacientes que precisavam do constante atendimento. Então, a gente conseguiu trabalhar de forma muito proativa nesse direcionamento de fluxo, e eu acho que hoje, né, numa situação em que a gente está evoluindo para o pós-Covid, isso traz benefícios muito importantes, porque a gente consegue diferenciar o paciente de uma criticidade diferente, um paciente crônico, ele já tem uma entrada separada dos outros pacientes de forma mais aguda. Então, acho que isso trouxe uma visão para o sistema de saúde muito positiva. E, é claro, também na interação com a comunidade, a gente começou a ser referência até para algumas empresas que antes não viam a área da saúde como muito estratégica.
Então, foi durante, até no processo de expansão da rede, a gente teve uma atuação fazendo a gestão de um hospital à distância, um hospital no Pará. Tivemos também atuação em company, dentro de uma grande empresa em Belo Horizonte, fazendo a gestão dos profissionais. Então, começou com a gestão realmente dessa discussão, igual o Torelli falou no início, dos contactantes, se ficam separados ou não, se devem ficar afastados. E depois disso, a empresa percebeu que uma gestão mais proativa, inclusive dos pacientes crônicos, diabetes, hipertensos, trouxe também uma visão diferenciada, inclusive uma visão mais focada realmente na saúde, não só na cura da doença dos seus colaboradores. Eu acho que um segundo ponto também muito interessante foi a questão dos processos assistenciais. Então, durante os momentos de crise, né, a gente percebeu que alguns processos eles se perderam pela capacidade que a gente precisava de gerar para atender os nossos pacientes. Então, a gente teve que realmente repensar nos fluxos, inclusive trazer novas tecnologias para o tratamento desses pacientes complexos. E aí, com essa parceria e interação com a comunidade, inclusive com as operadoras, nós percebemos que alguns tratamentos, algumas novas iniciativas que há anos eram discutidas e já que estavam disponíveis, como a telemedicina, como, por exemplo, o ECMO, né? Então, de trazer uma maior capacidade de tratamento para esses pacientes complexos, foram mais aceitos durante esse período de necessidade de assistência. E eu acho que isso hoje tem um legado muito importante. Então, hoje a gente já conseguiu romper a barreira do tratamento da telemedicina, de levar a ECMO para os pacientes além da COVID, então outros pacientes que têm indicação e que a gente consegue colocar e trazer uma solução para ele que antes ficava muito na discussão financeira. Então, acho que isso trouxe também essa relação entre as instituições de saúde e as operadoras de forma muito positiva. E não só isso, eu acho que teve alguns destaques também de algumas especialidades que antes talvez tinham uma atuação mais selecionada, né? Então, na nossa experiência, por exemplo, a anestesiologia foi uma das equipes, né, que no início perderam, teoricamente, esses pacientes pela diminuição do número de cirurgias eletivas, mas é uma especialidade hoje que está acostumada a tratar pacientes com dificuldades de via aérea, a tratar pacientes com situações muito complexas. Então, que a gente conseguiu reestruturar de uma certa forma, que a gente tinha uma equipe muito capacitada e que se dispôs e foi à frente para atender esses pacientes, principalmente em situações onde a gente precisava ter suporte ventilatório em local não habitual. Então, a gente percebeu nas nossas instituições um remanejo de certas áreas para receber pacientes críticos, pacientes entubados, em que a equipe de anestesia foi super importante nesse momento. E não só nesse momento, hoje ela já tem uma atuação na rede Mater Dei de, inclusive, preparar hoje os pacientes mais complexos para intervenções cirúrgicas mais complexas, que antes não tinha essa discussão, era uma discussão muito focada no pós-operatório, no pré-operatório em si, mas hoje a gente já trata esses pacientes no pré-operatórios. Então, acho que ampliou também, com o exemplo da anestesiologia, essa participação multidisciplinar. A Milene trouxe também no próprio paciente complexo, né? A gente percebeu uma maior interação entre as diversas especialidades, cardio, neuro, a própria pneumologia, a própria fisioterapia e fono, já preparando também esse paciente para a reabilitação. Então, acho que essa reestruturação assistencial ela foi muito positiva e tem dado frutos muito importantes também para o cuidado dos nossos pacientes. E também nos processos assistenciais, né, a gente teve um importante desafio que foi a gestão realmente dos insumos, né? Então, nós tivemos uma grave crise em termos de insumos, de anestésicos, em termos até de máscaras cirúrgicas, né? O Torelli até citou realmente essa importação que foi
necessária aí da China, mas isso vem junto os custos, né? Então, com o aumento aí da demanda e da necessidade, a gente percebeu um aumento também, uma pressão em termos de custo. Então, acho que trouxe também uma capacidade em como trabalhar realmente essa gestão de custos, em planejamento de uma forma mais efetiva de compras de medicamentos, de uso seletivo de medicamentos para determinados pacientes pela necessidade, pela criticidade. Então, acho que isso se destacou também e deu frutos positivos. E aí, na fase de crescimento da rede Mater Dei, a gente permitiu também ter essa troca entre os diversos hospitais. Então, quando a gente percebe que um hospital, até pela questão cultural e necessidade local onde ele está posicionado, tem um certo número de medicamentos ainda com uma certa segurança, a gente pode transportar para o outro hospital e garantindo, assim, a assistência completa dos nossos pacientes. E, talvez, aí, por último, um importante ponto foi da questão dos desafios, né, como a Milene também trouxe, das tomadas de decisões rápidas e das informações de forma muito rápida. Então, nesse processo aí de crescimento da rede Mater Dei, a gente trouxe uma empresa de tecnologia, né, a A3Data, que trabalha muito com questão de dados, e a gente conseguiu trabalhar nos gargalos em que a rede Mater Dei tinha para abertura, por exemplo, de novos leitos, para atender os pacientes. Muitas vezes esses gargalos, né, no início da pandemia, era focado apenas em um fator, então era um gargalo, às vezes, de pessoal, de contratação, às vezes gargalo de área física, de número, por exemplo, de leitos hospitalares, mas aí durante a pandemia a gente começou a ter gargalos multifatoriais, então a gente tinha dificuldade realmente no recrutamento de pessoas e médicos atuando na ponta, tinha problemas relacionados a respiradores, então tinha falta de respiradores no mercado, falta de medicamentos, e a gente conseguiu criar hoje um sistema onde a gente consegue, de forma muito interligada, trabalhar com esses gargalos, e não só para entender qual é a demanda atual, mas já trabalhando numa previsão da demanda futura. Então, já trazendo um pouco, se continuar com o número de cirurgia que nós temos, com a taxa de ocupação, com a média de internação e com, inclusive, com RT, né, da cidade que a gente está situado em relação à própria Covid ou qualquer outra pandemia. Então, acho que essa é a vantagem do modelo, que ela prepara também as instituições para uma possível pandemia no futuro. A gente consegue prever qual que é o número de leitos necessários e quais são os materiais e medicamentos e equipamentos necessários para atendimento dessa população. Então, acho que, para terminar, ficar nos meus 10 minutos aí, Toré, eu acho que hoje, para a gente discutir para conviver no pós-Covid, a gente tem um grande desafio, que é continuar atendendo esses pacientes, que apesar do baixo número, eles vão existir, inclusive pacientes com necessidades diferentes, né, com Covid prolongado, versus pacientes de outra demanda. E trabalhando nisso, o medo, às vezes, que ainda existe nos nossos pacientes, o medo de ir para o hospital, apesar de perceber, né, que as cidades hoje estão tendo uma vida quase normal, atuando aí fora do Covid, mas com essa sensação de que no hospital tem Covid, então eu me sinto inseguro no hospital. A gente tem que trabalhar isso, que eu acho que os nossos hospitais hoje já têm fluxos muito bem diferenciados, já tem uma segurança muito grande da equipe assistencial que atende e de identificação rápida desses pacientes para a gente poder tratar os dois tipos de pacientes de forma igualitária e dando a real necessidade que eles precisam. E, é claro, é uma discussão super importante que também acelerou muito durante a pandemia, que é dos modelos assistenciais. Então, hoje muito se discute de área global, bundles, pacotes, e com informações que a gente não está incluindo na pandemia. Então, informações prévias, informação de 2019, 2020 para trás. Então, como a gente traz hoje a sustentabilidade do sistema, trazendo esses pacientes para dentro dessas discussões de modelos assistenciais. Então, como garantir que numa futura
ou numa outra pandemia que possa vir, como a gente vai manter a sustentabilidade, mas com capacidade de atendimento sem necessariamente pesar, né, de forma negativa para o lado das instituições hospitalares, dos prestadores ou também para o lado das operadoras de saúde. Muito bom, Felipe. Dois pontos que eu queria destacar na sua fala. O primeiro, que tanto você como a Milene falaram em decisões rápidas, né? Será que o nosso organograma tradicional, o nosso modelo de liderança pré-pandemia ainda vale alguma coisa, né? Eu costumo dizer que nós substituímos o organograma pelo funcionograma, ou seja, não tem mais como ficar níveis hierárquicos muitos para tomada de decisão, porque você tem que tomar uma decisão muito rápida. Isso significa, inclusive, um outro perfil de líder, né? Um perfil de líder que está acostumado a compartilhar mais, a dar transparência de toda a informação. Acho que esse é um ponto importante. E uma outra questão que eu quero destacar, aqueles hospitais que tinham um modelo de supply, de suprimentos organizados, com parcerias estratégicas com os fornecedores, não tiveram ou tiveram muito pouco falta de insumos durante a pandemia. Aqueles hospitais que mantêm o modelo antigo de compra spot todo mês, de fazer, não desenvolver parcerias estratégicas de médio a longo prazo, foram desabastecidos. Então, a área de supply ela foi reinventada com a pandemia, né? E isso tem que ser um alerta para todos, porque quem não se deu conta disso, você tem que entender claramente. Você não tem mais um fornecedor, você tem um parceiro estratégico de médio e longo prazo. Se você tratar ele fazendo cotação toda hora, você certamente, numa nova pandemia, novamente será desabastecido. Então, acho que esse é um aprendizado também super importante que a gente tem que trazer, porque, como você colocou, Felipe, algumas áreas elas aumentaram sua importância estratégica, né? O anestesista foi para a UTI ajudar no processo de intubação, né? Imagina, o anestesista estava no centro cirúrgico, preparado para a cirurgia, e daqui a pouco você tinha dentro da UTI a escala com anestesistas apoiando os intensivistas na intubação dos pacientes. Então, a gente começou a ver que tem muitas outras possibilidades do modelo assistencial trabalhar, e nós tivemos que aprender na guerra, né? Se alguém disser que planejou, que pensou, que estruturou, está mentindo. Assim, durante algum tempo, o vírus conduziu o processo e nós reagimos aos impactos do vírus, né? Reagimos rápido, reagimos com eficiência. Certamente, se nós não tivéssemos tido toda essa competência, teria morrido muito mais do que as 670 mil pessoas que morreram. Mas talvez, se nós estivéssemos mais preparados com teleatendimento, telefisioterapia, telemedicina, teleorientação, capacitação de profissionais, talvez teria morrido muito menos do que morreu. E aí que vem o aprendizado para o futuro, né? Nós não podemos mais imaginar que numa UTI, de um hospital filantrópico, no interior de um estado, eles não possam trabalhar conectado com hospitais de referência para a gente democratizar o acesso ao conhecimento, acesso a protocolos. A gente não pode voltar a ser o que era antes, até em respeito às pessoas que morreram e às famílias que perderam essas pessoas. Nós temos a obrigação de ter um outro modelo assistencial e um modelo de cuidado em nível nacional. Passo para o Antônio da Silva Bastos Neto, diretor executivo médico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Esse tema eu trabalhei didaticamente indo em 4 linhas, diante desses desafios, né? Enfrentamentos das sequelas do Covid. Uma linha falando sobre as sequelas propriamente ditas da doença. O que isso trouxe de novo? O segundo ponto é a questão do teste de resiliência e contingência que as organizações passaram durante esse período. Um terceiro ponto, as consequências também, as sequelas de serviços não prestados, que também foi dito um pouco aqui. E, por final, a infodemia. Falar por último, talvez eu seja um pouco redundante, vou tentar, dentro da minha capacidade aqui de assimilar tudo que foi dito, contribuir com algo que possa aí agregar valor para quem nos ouve. Bom, acho que dados de hoje, né, do site saude.gov.br,
33 milhões de pessoas foram recuperadas de Covid, né? E 685 mil óbitos. A experiência do Hospital Alemão Oswaldo Cruz foi tratar, nesse período, de torno de 76 mil pacientes que chegaram nas nossas portas, e internamos 6 mil pacientes, e esses internados, cerca de 30% deles tiveram uma passagem em UTI, ou diretamente na UTI, a menor parte, ou alguns que evoluíram precisando de suporte. E quando nós olhamos para a Covid propriamente dita, ela nos trouxe uma situação um pouco diferente de demais doenças respiratórias. Ela se demonstrou, à medida que o conhecimento foi avançando, à medida que nós fomos lidando com os casos, que ela é uma doença sistêmica, né? Uma doença sistêmica que acomete o sistema cardiovascular, sistema respiratório, articular. E o importante aqui é um número que em torno de 53% dos pacientes que tiveram COVID tiveram algum sintoma leve posteriormente que se prolongou a doença. E nos casos mais graves, até 80%. E o interessante é que, em decorrência de medidas de isolamento social, também muitos idosos tiveram aí perda da sua vitalidade, perda de massa muscular, perdas cognitivas, e esse cenário como um todo trazendo aí um desafio adicional para as organizações, que é lidar com a saúde mental de uma forma mais ampla. Quando nós pensamos nesse elemento, a gente, com certeza, identifica inúmeras oportunidades de especialização, de foco nessa área. Quando a gente fala sobre a resiliência das organizações ao qual elas foram submetidas, né, as nossas instituições e também contingências, a gente teve que lidar com flutuações de demanda, tivemos que lidar com gestão de pessoas, né, colaboradores, Torelli colocou bem sobre os colaboradores que foram acometidos pela Covid, né, a pressão sobre os resultados, o lidar com a morte, o lidar com a família, o próprio isolamento, né, dentro de situações de pressão extrema de trabalho. Um elemento também que todos conviveram foi o alinhamento entre práticas médicas sem evidências muito claras e uma corresponsabilidade institucional pela prática, o médico e a instituição, para garantir que os pacientes recebessem o melhor nível de cuidado dentro do que as evidências demonstravam naquele momento, e as produções, a geração de conhecimento foi muito rápida, né? No entanto, dentro de um ambiente onde o rigor científico parece que ele se diluiu, né? Foi dito também a questão dos insumos, eu não vou falar novamente. O processo de decisão rápida, eu gosto muito do funcionograma, nós usamos muito esse termo, porque efetivamente foi uma medida necessária de gestão para você dar maior autonomia à liderança no processo de tomada de decisão, de agilidade, de corresponsabilidade. E pensando em modelo, né, a nossa instituição tem um modelo de gestão matricial, foi uma mudança de modelo de gestão logo no início da pandemia, né? Cada um tem uma história para contar no início, né? Nós mudamos o modelo de gestão, e a minha reflexão sobre esses 2 anos é que nós exercemos a matricialidade de uma forma absolutamente integrada, com grande aprendizado, porque lidar com uma pandemia exigia uma transversalidade e uma colaboração de todo o time, independente de ser time assistencial, independente de ser um time de apoio, sem protagonismo, protagonismo voltado para fazer o melhor pelo paciente, né? Isso também promoveu bastante integração, demandou integração dos times, né? O terceiro elemento que eu coloquei como uma sequela foram os serviços prestados, né? Todos comentaram aqui, eu vou colocar alguns números, mas nós tivemos 41% de redução das nossas biópsias comparadas com o período pré-pandemia, né? O atendimento ambulatorial caiu na mesma proporção, assim como exames de imagem. E nós podemos observar também que os nossos indicadores que avaliam mortalidade cirúrgica apresentaram um crescimento.
E gerou uma grande preocupação do ponto de vista de prática médica. Ao nos aprofundarmos nesses casos, nós identificamos, sim, pacientes que tiveram retardo da sua assistência por receio, por desinformação, e da mesma forma que o Felipe comentou, nós também chamamos os pacientes naquela época para vir à emergência, para poderem se cuidar, usamos várias estratégias de comunicação para ficarmos atentos, né? Para que isso evitasse, mas inevitavelmente esses números são verdadeiros, né? E quando a gente fala da infodemia, né, que foi uma pandemia que ocorreu do lado, né, a Fiocruz fez uma pesquisa com colaboradores e 90% dos colaboradores acreditavam que as fake news eram um grande obstáculo para o tratamento, né? Isso a gente viu com pacientes, com familiares, com próprios profissionais da assistência que não sabiam exatamente qual era a melhor evidência e não buscavam também as fontes mais apropriadas, né? E também uma certa inconsistência de orientações sanitárias nesse período em que vivemos, né? E aí, quando eu volto para as medidas, né, para tratar as sequelas, eu vou novamente seguir a sequência que eu coloquei, para ficar mais fácil o entendimento. As sequelas da doença propriamente dita. A Milene falou de uma forma muito clara, bastante esclarecedora, que as necessidades de reabilitação, elas tinham diferentes níveis de complexidade e muitas vezes, por não se identificar isso, os pacientes deixavam de ser reabilitados em ambientes de menor complexidade, isso prolongando e dificultando o retorno ao trabalho, a vida social ativa. Então, o que a gente ratifica de tudo que foi dito é que a assistência, o atendimento multiprofissional se fortaleceu, né? E aqui eu quero destacar a importância da assistência farmacêutica nesse processo. Foi fundamental, a nossa política de off-label provocou um fortalecimento de um comitê estratégico de medicamentos, onde um grupo de especialistas, de fato, senta ali e advoga, buscando a melhor utilização dentro desse capítulo tão presente nas nossas organizações, que foi o uso off-label de inúmeras medicações. Outro aspecto que eu gostaria de colocar, que também foi dito, né, a importância da tecnologia, no sentido de estar acompanhando esse paciente à distância, né, o hospital já do presente e do futuro não terá mais paredes, né? A continuidade do cuidado, ela é essencial, porque é o que o paciente espera, não ser tratado a doença no seu foco agudo, mas toda a continuidade do cuidado e medidas educativas também, né? Também gostaria de salientar, já foi dito, né, a importância do uso das tecnologias teleabilitação, reabilitação, teleconsulta. O atendimento psicológico foi fundamental, nós observamos um crescimento exponencial, não só para a demanda interna de colaboradores, né, diante desse quadro que todos falamos, mas também para a demanda externa. Então, de uma maneira bastante sintética, para o elemento como o aprendizado para tratar doenças que tem essa característica de se prolongar além do âmbito hospitalar, a utilização desses elementos foram fundamentais. Quando a gente fala de resiliência e contingência, nós falamos bastante disso, né? Acho que as organizações precisam, mediante desse aprendizado, continuar simulando eventos, né? Testando fluxos, capacitando pessoas, porque a gente não sabe exatamente o que vem pela frente, né? A história das pandemias, ela se repete em ciclos, né? E existem inúmeras outras situações que uma organização pode se preparar. Quando são eventos raros, a simulação está muito bem indicada para isso. Isso precisa estar na cultura da instituição, né? Um processo decisório colegiado, como foi dito, né? E o elemento que eu gostaria de salientar que foi a colaboração e na linha dos suprimentos, né? Nós tivemos várias interações
para uso racional de medicamentos. Naquele momento que faltavam sedativos, né? Eu sou anestesista aqui e pude contribuir com a minha experiência, mas o hospital tem um corpo clínico nessa especialidade bastante robusto e bastante capacitado de ter um uso mais racional da sedação. Então, foi uma oportunidade diante da necessidade de revisar protocolos de sedação, né, e poder equilibrar essa relação de capacidade e demanda no atendimento, né? Dentro dessa lidar com a resiliência, né, com até a contingência, eu acho que a necessidade de aprimorar a gestão de pessoas foi algo essencial, em função de toda a pressão que aconteceu, né, e a utilização de ferramentas para precocemente investigar todo o grupo e sinais de burnout ou situações que você possa atuar preventivamente, cuidando de quem cuida, né? O maior ativo que a gente tem nas nossas instituições são os nossos colaboradores, né? Não que o resto não seja importante, mas cuidar de quem cuida, eu acho que tocou muito o lado, como o Torelli falou, da empatia, mas também da empatia dos gestores para cuidar das suas equipes, né? A colaboração, né, foi muito importante em todos os níveis, e dentro desse cenário de revisão, gostaria de lembrar que a Anvisa autorizou a importação de itens, né, que, independente da similaridade, foi algo muito importante, o movimento articulado, junto com a ANAP, né, junto os hospitais, colaborando por um objetivo comum, e esse que é um ponto que eu gostaria de falar, né? Para você ser mais resiliente, você tem que buscar colaboração, porque os nossos objetivos são os mesmos, independente de questões de mercado, concorrência. Numa situação como essa, a melhor forma de você ser resiliente é você buscar colaboração. Eu destaco aqui a inovação, também como algo que tem que estar presente dentro das organizações, seja através de melhoria de processos, seja através de desenvolvimento de insumos, né? Nós imprimimos o Face Shield que faltava no mercado, dispositivos também para tornar respiradores mais adequados, e esses elementos fecham aqui o meu ponto de contribuição para esse bloco de resiliência. Em 2 minutos eu termino. Serviços não prestados, né? Dentro da lógica que a nossa responsabilidade é com toda a jornada do paciente, o uso da informação, o Felipe falou um pouco disso, é essencial para você entender quem você atende, em que momento a pessoa está, quais são os seus diagnósticos, para que numa situação dessa de pandemia, uma situação onde nós sejamos pressionados, nós possamos proativamente buscar esses pacientes. Então, no caso de pacientes oncológicos, nós utilizamos muito a teleconsulta, fizemos atendimento domiciliar, como foi dito aqui, né? Então, também o hospital indo além do escopo das suas paredes, né? Foi necessário, através também da inovação, trabalhar a capacidade operacional. Então, nos tornamos mais eficientes, com redução de tempo de permanência, aumento de giro de leito, de tal forma que a capacidade operacional cresceu, né? E aqui eu quero salientar um elemento que é o compromisso com a sustentabilidade, né? Uma situação como essa gerou, como foi dito, sequelas para os prestadores do ponto de vista econômico, mas também sequelas para todo o sistema que hoje convive de uma sinistralidade extremamente alta, né? É o nosso papel ter uma prática mais sustentável, e um ponto que nós trabalhamos também foi redução de variabilidade da prática clínica, né? Então, hoje a gente tem uma pressão por cirurgias de grande... Nós batemos no mês passado o recorde histórico de volume cirúrgico dentro do hospital, e a gente percebe o quanto é importante ter uma prática mais alinhada, menos variável, para contribuir para a sustentabilidade do sistema. E finalizando aqui, né, do ponto de vista da infodemia, o legado que eu acho que fica para nós é a convicção ainda maior que a pesquisa tem que ser um elemento estratégico bastante forte dentro das organizações de saúde. Hoje, os hospitais grandes têm acreditações, né, seguem padrões, mas a geração de conhecimento deve ser a base para a prática, para que a gente possa efetivamente encontrar as respostas mais assertivas,
formar comitês de práticas, né, fortalecendo cada vez as evidências, e educar não só o corpo clínico, mas educar os pacientes em todas as dimensões, na prevenção, né, todo o cuidado, a linha de cuidado. E, finalmente, como foi colocado aqui, né, acho que toda instituição, independente da sua natureza, tem uma responsabilidade com a sociedade, né? Eu acho que foi fundamental e é fundamental, independente da situação, ter esse compromisso de transferir conhecimento e apoiar outras instituições que não tinham condições, usando a tecnologia, capacitando, para que a entrega seja melhor e que todo o ecossistema da saúde possa oferecer uma saúde melhor para quem nos procura. A área de reabilitação de fisioterapia, ela foi mais do que fundamental e estratégica no enfrentamento da Covid, né? Questão dos cuidados respiratórios, a questão do paciente entubado, a questão de que momento entubar ou não entubar, ventilação não invasiva, se discutiu muito. E aqui no hospital nós tivemos um trabalho, eu acho que todos os hospitais tiveram, tele-UTI apoiando, UPAs apoiando. E, em algumas situações, era muito triste ver a dificuldade da capacitação dos profissionais em alguns lugares das regiões pelo Brasil, né? Você tinha profissionais cuidando de doente muito grave, sem o preparo adequado para o cuidado desse doente, né? Certamente, no Brasil, muitos pacientes foram a óbito, talvez não precisassem ter ido a óbito se nós tivéssemos com equipes qualificadas com a formação adequada nos vários pontos de atendimento, né? E a sua área foi mais do que heróica no enfrentamento, né? Mas fica uma lição que nós temos que... E agora? Será que a reabilitação e a fisioterapia, como área de conhecimento, como política pública, como ação estratégica, que viveu o auge do enfrentamento, ela está se preparando para esse mundo novo, com estrutura de compartilhamento de competência e conhecimentos efetivamente irradiadas pelo Brasil inteiro? Ou será que a gente está ainda muito tímido na clareza da importância dessa especialidade para que, num próximo enfrentamento, a gente não demore tanto, né, para estar preparado para fazer? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque isso é uma coisa que me preocupa muito, que é a distância do conhecimento e da competência entre o Hospital Israelita Albert Einstein e a Santa Casa no interior do Piauí. A gente deu um salto, com certeza, do ponto de vista de relevância, né? A área de reabilitação, ela ganhou essa relevância. A gente viu muitos serviços se estruturando suas áreas de reabilitação, né? Ampliando, e quem não tinha, estruturando suas áreas de reabilitação. Então, isso de fato aconteceu, mas ainda de forma muito tímida, perto do que a gente precisa, né? Então, a gente sabe que num país como o nosso, né, de dimensões continentais, aí, esse conhecimento especializado em reabilitação, ele está ainda muito concentrado nas grandes capitais, né? Então, nós temos na rede pública aí uma referência, né, que é a rede Luci Montoro, que vem, né, levando um pouquinho desse conhecimento para alguns estados, etc., mas ainda está muito longe de conseguir suprir as necessidades, né? E aí, nesse contexto, a gente vem falando muito sobre a possibilidade de usar a telereabilitação, né? A gente está, neste momento, começando um trabalho multicêntrico aí para tentar preparar hospitais menores da rede pública, mas é necessário uma conscientização a nível político, né? Então, não adianta só as organizações em si, né? As estruturas, ou seja, precisa de um incentivo político. Você tocou num ponto muito importante anteriormente, que é a história da remuneração, né? A valorização desses profissionais.
porque não é só uma questão de levar conhecimento, né? É muito de retenção também. Então, mesmo num hospital como Einstein, né, onde a gente acredita que temos as melhores condições de trabalho, a gente vem observando uma mudança no comportamento das pessoas. Os profissionais estão preferindo ir morar no interior, então a gente está tendo fuga de profissionais, né? Isso tem acontecido. Aconteceu muito lá no começo e continua acontecendo, né? Perdendo mão de obra bastante qualificada e etc. Então, assim, o que acho que a gente precisa investir: ensino, né? Ciência e investimento na área de redação em todas as frentes possíveis aí. Vou até citar um exemplo muito interessante, que a gente está falando aqui de pessoas, né? Nosso grande desafio é mudar a cabeça das pessoas e mantê-las conectadas com o propósito do seu trabalho, né? A gente recentemente nós fomos convidados para dar um curso, um treinamento numa determinada instituição aqui no Brasil, porque durante a pandemia essa instituição implementou a telereabilitação e com bons resultados. Porém, o que aconteceu agora com a gente não vai dizer o fim da pandemia, né? Mas com a acalmia dessa situação pandêmica? Os profissionais não querem continuar usando a telereabilitação no seu dia a dia, né? Então, nós estamos preparando um treinamento para essa grande instituição para manter os profissionais engajados, sensibilizados com o uso de uma ferramenta que é absolutamente útil, né? E que vai nos ajudar a chegar no interior do interior, né? Então, assim, uma coisa muito importante, além de investimento, relevância a gente ganhou, mas agora precisa de investimento, precisa se discutir remuneração e precisa se discutir a manutenção, o engajamento desse profissional, da equipe multi, né? A gente fala muito de fisioterapia, mas é uma equipe inteira, né? Terapeuta ocupacional foi muito importante nessa estratégias de comunicação, reabilitação, a fonoaudiologia, né? Você não consegue, na fase aguda, você não consegue tirar um paciente do tubo sem um fonoaudiólogo do lado, né? Enfim, o psicólogo, preciso nem falar, enfim, toda essa equipe multiprofissional, ela foi fundamental e continuará sendo fundamental, né? Agora, o nosso desafio está aí, é grande, e eu acho que passa por essa questão de pessoas aí, que foi bem falado aqui. Quando a gente olha para o mercado de tecnologia, a gente tem essa cultura, né, do errar rápido, aprender rápido e corrigir rápido, né? Na saúde, a gente nunca se permitiu isso, até pela gravidade que nos parecia ser isso na nossa prática, né? Com a vida das pessoas nas nossas mãos. Mas a gente precisou aprender um pouquinho com isso, né? Essas questão de mudar estratégias, errar rápido, né? E fazer mudanças rápidas, isso precisa ficar como aprendizado, obviamente com responsabilidade, garantindo segurança, né? Mas agora o grande desafio é profissionais com esta cabeça de mudança, né? Aberto para mudança. Então, acho que é isso aí, a gente vai ter que mudar nossa forma de liderança para engajar as pessoas, né? Eu acho que tudo começa pela uma transformação do modelo de liderança que vai irradiar para todas as pessoas. Eu vou passar para o Felipe agora, que além de levantar a mão, mas já te prepara uma pergunta para ti, Felipe. Aí tu já aproveita na tua manifestação, tu já... Claro. A pergunta é do Henrique Krasser, se é que eu li corretamente o nome. Vocês veem os hospitais, de uma maneira geral, expandindo ou encolhendo depois da pandemia? Primeira pergunta. E os hospitais que estão expandindo, ou os próprios hospitais, eles estão se focando numa visão de especialidades ou eles continuam com uma visão de um hospital geral? Então, por favor, para você que deve viver isso todos os dias, né? Isso. Só complementando um pouco no assunto anterior, Torelli, eu acho que você tocou num ponto importante, né? Acho que essa transformação, ela precisa também ocorrer nas lideranças, né? Você falou um pouco aí
da nossa estrutura matricial, né, estrutura hierárquica que tinha nas instituições e que está muito se discutindo e fazendo essa transformação. Mas essa transformação ela precisa também ser feita na responsabilidade nas tomadas de decisões, né? Então, não adianta a gente fazer uma mudança. No Mater Dei nós fizemos também, igual o Antônio falou, mais para uma estrutura matricial, mas não adianta a mudança ser feita no papel e os dirigentes, né, os líderes, continuarem com a mentalidade antiga da hierarquia anterior. Então, a gente precisa mudar, sim, mas precisa colocar responsabilidade em quem está exercendo a função, quem está tomando a decisão, e inclusive a responsabilidade de tentar e não dar certo, de errar e voltar atrás, porque isso faz parte também da mudança desse processo, né? Entrando nas duas perguntas aí do Henrique, né, eu acho que os hospitais que estavam em expansão, eles vão continuar em expansão, acho que vai haver sim uma expansão das instituições hospitalares. Talvez vai haver uma concentração dessa expansão, né, como a gente está vendo no mercado, mas eu acho que essa expansão vai existir. E se vai ser hospitais mais gerais ou hospitais de nicho, eu acho que aí vai depender da característica de cada instituição e de cada localidade. Então, eu acho que tem espaço para as duas soluções. Aí vai depender se a gente está falando de uma capital importante do Brasil, ou se a gente já está falando mais cidades do interiores, onde talvez o modelo muito especializado ele não cabe naquele momento, né? Então, acho que isso depende de qual Brasil a gente está falando, né? Mas eu entendo que há espaço para as duas soluções, sim. Isso é bacana, né? Qual o Brasil que nós estamos falando, né? Porque as respostas são customizadas pelas necessidades de cada região, né? Uma coisa que eu destaco muito, aquele hospital, aquela Santa Casa do interior, hospital filantrópico, que durante muito tempo se discutia se ele deveria existir ou não, foi ele que fez o enfrentamento da Covid, foi ele que ampliou 10 leitos de UTI que não tinha e que teve que atender os doentes da cidade. Doenças tempo-sensíveis são tratadas pelo hospital mais próximo de onde você está. Então, mesmo aqueles hospitais pequenos são equipamentos estratégicos e tem que ter política clara para, pelo menos, uma manutenção deles com a mínima sustentabilidade, né? Porque a maioria está endividada ou sem condições de ter um cuidado adequado. Antônio, duas perguntas para você. A primeira do Raimundo Alves, né? Que ele coloca assim, é importante que todos que tiveram Covid possuam a maior quantidade de informações possíveis. Dessa forma, será possível maior ampliação da telesaúde em todos os níveis no momento atual? Então, essa é a primeira pergunta. E depois ela se refere à frase que você usou, a expressão do cuidando de quem cuida, né? Senhor Antônio Bastos refere ao cuidando de quem cuida como fazê-lo sem que isso gere um desconforto ao colaborador que indiretamente, por vários comportamentos psicológicos, viraram pacientes com sequelas pós-Covid. Acho que a pergunta dele é assim, como nós vamos tratar nas nossas organizações aqueles profissionais que tiveram impactos psicológicos com a Covid, a própria questão da empregabilidade deles nas nossas instituições, né? Ela colocou na pergunta, entre parênteses, demissão. Né? Então, eu trago para você essas duas perguntas que estão bem dentro do que você comentou na sua apresentação. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, a ampliação do telesaúde, eu acredito que sim, até porque as principais barreiras regulatórias já foram superadas, né? E hoje já existe um conhecimento, já existe uma aceitação, tem aí, acho que esse é um dos grandes ganhos que a pandemia nos trouxe, né? O atendimento à distância, um compromisso extremamente importante e básico, que é ampliar o acesso, seja acesso à informação, seja acesso a serviços, né, de cuidado, de assistência, tanto no nível de atendimento médico, atendimento multiprofissional. Então, eu creio que sim, mas é fundamental, né, que haja políticas públicas consistentes para que a abrangência dessa ferramenta, investimentos, possa não ficar restrita ao setor privado, mas também
para todo o país. É um excelente canal de comunicação, inclusive de treinamento, né? Se usa muito o recurso para treinar equipes à distância. Acho que a pergunta em relação a cuidar de quem cuida, e especificamente quando a gente fala de problemas de natureza psicológica, há um sentimento geral que quem sofre disso, de alguma forma, carrega um estigma, pelas alterações comportamentais, muitas vezes de diferentes níveis. Então, há um certo preconceito sobre essa situação, por isso que eu salientei muito a capacidade que nós temos que adquirir e dar resposta aos problemas de saúde mental, né? Então, no nível das organizações, acho que começa um programa de cuidado do colaborador, onde se tenha acompanhamento recorrente, planejado, onde se possa usar esses recursos, né? Eu estava olhando aqui alguns números, que eu vi a pergunta no chat, mas nós quadruplicamos o número hoje de colaboradores que estão usando o canal da telepsicologia, e isso de uma forma preventiva, mas não 100% preventiva, né? A prevenção ela pode acontecer de todas as formas, mas surge uma demanda, a organização promove esse espaço para discutir esses assuntos que habitualmente a liderança não discute, né? Então, eu acho que o receio da admissão surge em todo mundo que passa por uma situação mental e pode ser decorrente ou não do Covid, né? Inclusive médicos, né? O médico ele veste, às vezes, a capa do super-herói, né? Não tendo, na maioria das vezes, atitude, e é difícil, por todo esse cenário que eu coloquei, de assumir uma condição de ser portador de uma doença ou de um distúrbio que não necessariamente tem uma gravidade. Então, ter programas, a resposta é a organização, primeiro, precisa ter valores, onde as pessoas são importantes, onde o cuidado de quem cuida faz parte do direcionamento estratégico também, ter esses programas bem estruturados e trabalhar de forma preventiva e dentro de uma estratégia de prevenção e cuidado, a recuperação ela é absolutamente possível, rápida, sem gerar nenhum tipo de estigma. Os que estiverem acometidos com maior gravidade, certamente precisarão de uma atenção mais especializada, mais complexa, mas o DNA da organização é muito importante em relação a como ela lida com os colaboradores. Nós vamos passar agora para as manifestações finais dos nossos painelistas. Eu queria que nas manifestações finais vocês pudessem... Tem uma pergunta da... Só um pouquinho. A pergunta é se as organizações dos hospitais continuam mantendo os comitês de crise. É uma pergunta do Erasmo Caetano. Então, só para você dizer sim ou não, aqui no HCOR nós criamos o canal HCOR. Todo dia, às 8 horas da manhã, durante a pandemia, tinha todas as informações abertas para todos. E eu não consigo terminar mais o canal HCOR. Agora, todas segundas e quintas é o canal HCOR, porque as pessoas se acostumaram a saber tudo o que está acontecendo real time, não mais no modelo antigo. Então, eu queria que vocês, na fala final, pudessem falar sobre isso. E também o último ponto, o Pedro Bergesan fez uma pergunta. Pelo que foi dito, a liderança e a cultura são cruciais para a transformação digital da instituição. Minha dúvida é como os líderes podem se atualizar e se preparar para essa mudança de visão de cultura. É a questão da transformação cultural. Ele pergunta em qual o papel da TI e das startups nesse processo de liderança, né? Só queria dizer para o Pedro, aqui no hospital a gente incluiu no mapa estratégico um objetivo que é pensar e agir como startup, né? Age rápido, erra rápido, corrige rápido e faz entregas efetivas no menor prazo de tempo, né? Também destacando que o resultado da enquete está sendo enviado por e-mail para todos os participantes aqui do nosso encontro. Eu pediria que vocês, com tempo breve, porque faltam 3 minutos para terminar o nosso evento, pudessem fazer as considerações finais
e também responder se o comitê de crise continua atuando ou não. E a gente muda agora a ordem, começa pelo Antônio para terminar com a Milene, porque as mulheres têm que sempre ter o privilégio no encerramento dos nossos... Eu creio que nós tivemos, né, grandes aprendizados. Esses aprendizados nos preparam para o presente e para o futuro, num ambiente onde transformação digital, como foi perguntado aqui, é essencial, num ambiente onde lideranças que são mais resolutivas, com maior autonomia, né, dentro de uma organização, têm a capacidade de dar as respostas rápidas, e que a pesquisa ela jamais deve ser ignorada. Sempre estarmos antenados, conectados, criando estruturas para gerar conhecimento e compartilhar conhecimento. Quanto ao comitê de crise, as informações são compartilhadas diariamente sobre a presença de pacientes, prevalência de pacientes internados em níveis em 2 hospitais diferentes, e nós nos reunimos com um grupo uma vez por semana para avaliar como isso vem evoluindo, os cenários externos e externos, para que possamos tomar as decisões acertadas. Acho que fica o desafio aí também, né, Torelli, de que a nossa geração não deixe morrer, né, ou não deixe voltar atrás o que a nossa realidade. Acho que vale a pena a gente, como líderes aí da área da saúde, colocar sempre essa provocação e para realmente mudar e chegar aos dirigentes públicos e a chegar a quem realmente deve chegar a essa tomada de decisão. E também estar à disposição, continuo à disposição de vocês para a gente poder discutir os demais assuntos aí de interesse, tanto na área assistencial quanto, né, relacionado aí à discussão do Covid. Em relação ao comitê de crise, aqui na Rede Mater Dei, o comitê de crise ele é perene, né? Ele não foi uma novidade não só para a Covid, a gente já tinha um comitê de crise instalado, e ele atua nas nossas diversas crises que aparecem, né? O Covid foi uma delas, então a gente permanece com o comitê ativo, o que muda é só a forma ou a periodicidade de reunião do comitê. Então, hoje a gente tem o comitê se reunindo aí de forma também semanal, né, como o Antônio, e aí, caso veja alguma demanda mais específica, ele aciona a periodicidade mais curta e a gente faz as mudanças necessárias. E o comitê é sempre acionado para qualquer outra necessidade que a instituição defina que possa ser uma crise relacionada à imagem, relacionada a riscos ambientais, então muito ligado também à estratégia da empresa. Em relação à mesa de crise, a mesa de crise focada na Covid, isso a gente já não tem mais, né? Ela é startada nos momentos oportunos, né? Mas aquela mesa de crise semanal, constante, isso não mais. Mas o que a instituição mantém é o Safety Huddle, né? Que é uma rodada de atualização de problemas, eventos adversos e coisas urgentes que precisam ser atualizadas. Isso é diário, tanto no nível estratégico quanto no nível assistencial, né? E as atualizações de informações mais macro, né, elas são feitas através de lives com alta liderança e em momentos também bastante frequentes, tá? Em relação à pergunta da inovação, achei muito interessante essa pergunta. Uma das coisas que nos fez conseguir sermos ágeis nessas tomadas de decisão, né, durante esses 2 anos, foi, de fato, a parceria com startups, né? Não sei se todos sabem, o Einstein tem uma incubadora, né, que é a Eretz Bio. Isso nos favoreceu o contato com startups. Então, por exemplo, na nossa tele, rapidamente a gente trouxe uma startup como ferramenta para fono à distância, uma outra ferramenta para neuropsicologia à distância, uma outra para a parte física. Estamos desenvolvendo uma inteligência artificial à distância para correção de movimento, uma startup de coordenação de cuidado que auxiliou muito na atenção primária, enfim, são vários os exemplos, onde para a gente desenvolver isso dentro de casa demoraria anos, trazendo essas parcerias a gente conseguiu agilidade, né? Então, acho que isso é, sem dúvida nenhuma,
o presente e o futuro, né? A gente não vai fugir disso. E eu acho que é isso, né? Que agradecer a todos vocês, a ANAP, por favorecer esse momento aqui de compartilhamento. Foi falado aqui, né, que sem colaboração isso a gente aprendeu, né? A gente não vai adiante. Eu acho que esse é um momento de compartilhamento e colaboração. E a cultura dentro da área de saúde, como eu falei, aprendeu muito com o mercado de inovação. No mercado de inovação, já existe há muito tempo essa transparência, esse compartilhamento, né? Eu aprendo com o seu erro e não repito o seu erro e já dou um passo adiante, né? Então, esse compartilhamento, essa transparência, realmente ela é fundamental, a gente sente isso na prática. Tá bom. Obrigado, Milene. Um Obrigado, Antônio. Obrigado, Felipe. Obrigado, ANAP. Obrigado a todos que estão nos assistindo.